autônomo. Esse será o tema deste módulo. Eu preciso que você fique comigo em todas as aulas para compreender todo esse assunto. Vou procurar trazer da forma mais leve possível, mas sem entender algumas definições e conceitos, você sempre vai ficar na dependência do que outras pessoas dizem, do que outras pessoas acham, e na verdade você está aqui para compreender tudo. Vamos lá. Posso empreender como pessoa física? Sim, você pode empreender como pessoa física e você será então chamado de autônomo. Então, aqui a gente já tem a primeira definição, é que a pessoa física, então, é o autônomo. Autônomo é a pessoa física que presta serviço para outra pessoa física ou jurídica sem vínculo de emprego. Mais para frente, nas aulas, quando a gente estiver mais adiantado, eu vou mostrar para vocês qual a diferença de quando o autônomo presta serviço para pessoa física, de quando ele presta serviço para pessoa jurídica. Mas em nenhum dos casos ele vai ter salário, tá? Porque ele recebe o valor por essa atividade, mas ele não tem vínculo de emprego. Então, aqui é um conceito importante, que é não ter vínculo de emprego, tá bom? Ele presta serviço por conta própria e ele assume os riscos da sua atividade. Ele é independente e é remunerado por honorários. Então, quando a gente diz que ele é remunerado por honorários, significa que no caso de autônomo, nós não falamos em salário. Quando a gente tem um contrato entre alguém e um autônomo, o autônomo é a parte contratada, tá? Num contrato de prestação de serviços. Ele precisa ser inscrito na prefeitura. Aqui, quando eu coloco essa sigla CCM, eu tô falando do município de São Paulo, tá? Mas cada município vai ter uma sigla. Ele tem essa inscrição na prefeitura para ele ser isento do ISS, tá? Que é um imposto sobre o serviço. Já o INSS, para o INSS, o autônomo é um contribuinte individual obrigatório. Então, sobre o valor que ele recebe, ele precisa obrigatoriamente contribuir para o INSS. Já o imposto de renda, ele vai ser retido conforme tabela progressiva. Pode ficar tranquilo que nós vamos falar sobre isso mais para frente. Eu vou trazer para vocês a tabela que está em vigor. Vocês vão entender o que é tabela progressiva, tá? Com relação à inscrição municipal, o MEI, ele precisa estar, o autônomo, ele precisa estar inscrito na prefeitura da sua cidade para ele ficar isento do recolhimento do ISS. Veja bem, aqui, quando eu trago para vocês, de novo, eu estou falando da prefeitura de São Paulo. Cada prefeitura vai ter alguma definição sobre o autônomo, tá bom? Mas por quê? Porque existe um recolhimento que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Portanto, as prefeituras querem que vocês paguem esse valor. Na prefeitura de São Paulo, o autônomo, por exemplo, dessa atividade aqui, poderia ser outra, ele está isento de pagar ISS desde que ele tenha inscrição. Se ele não tiver inscrição, ele vai sofrer algum desconto. Se ele tiver a inscrição, ele não vai pagar nada por ser autônomo. Contribuição previdenciária é o que a gente costuma chamar de INSS, tá? O autônomo é contribuinte individual. De novo, eu coloquei aqui para vocês já destacado que ele é obrigatório da Previdência Social e a contribuição é de 20%. Em aula própria, eu vou trazer para vocês aqui, mostrando que esse 20% pode ter uma redução, passando então para 11%, tá? Sobre a remuneração oferida pelo exercício de sua atividade. Esse aqui é o decreto 3.048 de 99, onde diz que são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. E aí ele traz aqui a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Portanto, esse decreto obriga os autônomos a efetuarem o recolhimento da contribuição previdenciária. E com relação ao imposto de renda,
O autônomo ele está obrigado ao Carnê-Leão, que é o imposto sobre a renda que deve ser pago mensalmente de forma obrigatória pelas pessoas físicas residentes no Brasil e que recebem rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. Então, vocês vão observar, quando nós fomos destrinchando esse assunto, que o autônomo, uma coisa é ele pagar o imposto se ele estiver obrigado. Outra coisa é ele preencher mensalmente o Carnê-Leão. Então, o Carnê-Leão antigamente eram blocos, notas, né? Por isso que chama carnê, onde o autônomo ia lá e mensalmente fazia as anotações. Hoje ele é digital. Aqui no Carnê-Leão, o autônomo ele está obrigado a manter rendimentos mensais utilizados no código, no cálculo, significa que ele precisa ter essas informações guardadas para comprovar o motivo dele ter tido determinada renda. E no ano seguinte, ele vai utilizar esses dados para, então, prestar a sua declaração do imposto de renda pessoa física. Lei 8.212 e o INSS do autônomo. Então, vamos ver aqui, o artigo 12, ele está dentro do capítulo que trata dos contribuintes. Então, contribuintes dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, são segurados obrigatórios da Previdência Social, descendo aqui até a linha 5. Como contribuinte individual, vamos até, quer dizer, inciso 5, né? A linha G, quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas. E na H, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica. Então, nós temos o seguinte: o autônomo é contribuinte obrigatório da Previdência Social na modalidade de contribuinte individual, nos termos do artigo 12, inciso 5, alíneas G e H da Lei 8.212. Por que eu trago lei? Só para ser chata? Não. É para você saber que não tá saindo aqui, ó, da minha cabeça. Tá vindo de algum lugar. E se existe uma norma, ela obrigatoriamente precisa ser seguida, tá? Os contribuintes individuais são pessoas que, de alguma forma, exercem atividade remunerada em âmbito urbano ou rural, sem que haja a existência de vínculo de emprego, tornando-os segurados obrigatórios da Previdência Social. E aí ele diz: a prestação de serviço é de forma livre, de modo que o contribuinte individual autônomo pode prestar serviços a uma ou mais empresas ou várias pessoas físicas em uma mesma competência e ainda exercer atividade econômica com ou sem vínculos, sem fins lucrativos. Então, nós temos aqui várias situações. Tem a definição de que é contribuinte obrigatório, tem a informação de que ele pode prestar serviço para uma ou mais pessoas físicas e jurídicas dentro de um mesmo mês e que essa atividade pode ser com ou sem fins lucrativos. Autônomo que presta serviço para uma pessoa jurídica, ou seja, uma pessoa jurídica contratou um autônomo, ela está obrigada a reter, significa descontar, INSS. Qual é o valor que será retido? Então, aqui é o decreto 3.048, artigo 216. Eu vou descer aqui até o parágrafo 26. Aqui no parágrafo 26, ele vai trazer a alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa. Eu deixei aqui separado, então vamos lá. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa, pela remuneração paga devida ou creditada ao contribuinte individual do serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11%. Então, aqui nesse momento, nós vamos guardar apenas essa informação. O autônomo que presta serviço para uma pessoa física terá uma redução de 11% a título de INSS.